Eu queria que vocês trouxessem destaque sobre esse momento das eleições municipais que eu falo por mim aqui pela equipe de Brasília. Apesar da gente não ter em Brasília eleição municipal, a gente fica muito envolvido com isso e vocês que estão afora também e as pessoas que nos acompanham também ficam muito envolvidos com isso. Mais uma vez, bom dia. Eu vou começar pela Jandaracy. Bom dia, Yasmin. Bom dia. Bom, a gente tem visto agora nessas eleições, a gente tem tido a oportunidade de acompanhar especificamente como estão lidando agora o marketing digital. Eu acho que é um ponto super importante como o TSE correu para, agilizou e fez uma resolução em fevereiro, abordando diretamente como deveria, ou estabelecendo, vamos dizer, pelo menos as regras básicas para as campanhas eleitorais no ambiente da digital, que é da internet, que tem sido transformador nos últimos anos e todo mundo precisa se adaptar. O outro ponto que a gente precisa destacar nessas eleições é o quanto a gente ainda precisa evoluir como sociedade em termos de cidadania, orientando as pessoas a conhecerem e a pesquisarem mais os candidatos, não só para prefeito, mas também para vereadores. Eu sempre gosto de destacar nesse ponto a importância que tem a constituição dos grupos de vereança ou de deputados, nesse caso, agora que a gente está falando de eleições municipais, dos vereadores, porque não é apenas um prefeito ou prefeita que determina como o município vai ser gerido. É muito importante que as pessoas conheçam e elejam bem os seus vereadores. E a gente precisa trazer isso sempre nessa discussão de justiça eleitoral. E agora a gente está precisando discutir muito sobre as regras, o que vale e o que não vale, retomar um pouco de senso, principalmente com o avanço da tecnologia, principalmente inteligência artificial, não só as redes sociais, mas principalmente as redes sociais, a inteligência artificial, desculpa. Pois nós tínhamos, bom dia Jandaracy, bom dia Yasmin, nós tínhamos uma história na política de se votar, de se escolher os candidatos a partir de propagandas eleitorais, comícios e etc. Hoje em dia o que nós vemos é uma utilização cada vez maior com relação à internet, Instagram, TikTok, e a gente bem sabe que é um meio escuro, um meio sem lei, né? Então, o que fica de relevante, na minha opinião, é que nós, como cidadãos, que a gente aprenda a pesquisar sobre esse candidato, que a gente aprenda a verificar as informações acerca desse candidato, que a gente não acredite no que é dito de antemão, sem qualquer tipo de pesquisa prévia. Hoje em dia, o milagre, da solução é vendido na internet de uma forma muito rasa, então que a gente aprenda a votar, que a gente aprenda a pesquisar, que a gente tenha uma educação a respeito de quem vai nos representar. Isso é muito importante, porque a internet hoje em dia vem sendo utilizada cada vez mais nas questões eleitorais. A internet vem sendo usada muitas vezes, você trouxe aí, dando gancho com o que você disse, Peter, nas campanhas eleitorais, e a gente tem visto alguns candidatos que saem das redes sociais e acabam que ganham esse protagonismo e se colocam como candidatos nas eleições. Vamos exemplificar o caso de Pablo Marçal, que era um grande influenciador digital, tem um movimento grande ali, goste você ou não, mas ele tem força nas redes sociais, para você que está nos acompanhando, e agora ele vem como candidato à Prefeitura de São Paulo. No último final de semana, algumas decisões foram contrárias à campanha dele, foram suspensos os perfis dele, ele inclusive divulgou uma nota dizendo que isso não vai impedir que ele se candidate. A campanha dele fez uma estratégia diferente, adotou perfis reserva. Como é que vocês enxergam essa postura de Pablo Marçal e até os apoios que ele recebe durante essa corrida à disputa à Prefeitura de São Paulo? Jandaracy? Bom, aqui a alegação que a Justiça fez é a questão da desproporcionalidade, efetivamente, dessa utilização das redes sociais. Obviamente, a gente precisa ter um jogo justo. E é muito importante falar que a internet não coloca, o uso das redes sociais não coloca ninguém acima da lei. Esse é o grande ponto.
O Pablo Marçal, ele é um grande estrategista de marketing digital. Ele conhece, ele tem uma equipe muito boa. Então, muito antes, quando o processo já estava correndo, a equipe dele foi e montou o site reservas, né? Então, chamou outros influenciadores que já o seguiam para fazer a propagação. O ponto aqui crítico é proporcional aos outros candidatos? Porque o que a gente tem, e aí retirando do modo teoricamente analógico, né, que é o tempo de TV, o tempo de exposição de acordo com o tamanho, isso muda muito a regra do jogo. E o segundo ponto é que cortes estavam sendo feitos, por exemplo, com acusações muito sérias sobre outros candidatos que falam da dignidade desse candidato, da honestidade, com acusações gravíssimas, onde só estava sendo veiculado as acusações e não o direito de resposta. Então, propagando, inclusive, uma série de fake news. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, o que aconteceu com ele não é uma censura, como muita gente vem dizendo, é estabelecer o mínimo de uma regra do jogo, né? A gente precisa entender que não é uma terra sem lei, e o Marçal também precisa entender que uma prefeitura não são as redes sociais, né? Não é, vamos lá, não é uma questão de incentivo. E também precisa entender a regra do jogo, que é muito diferente da competição, mesmo que fosse uma competição comercial, e aqui é importante falar, mesmo que estivéssemos falando de comercial, produto com produto, tem um limite ético na história de competição. Quando a gente está competindo no mercado publicitário, por exemplo, você tem um limite ético. Então, esse limite ético ele também foi transposto para as eleições. Então, eu entendo que, primeiro, ele tem uma equipe muito forte, ele já vem atuando, ele tinha milhões, mais de 10 milhões de seguidores, e isso faz a diferença. Então, isso toma uma escala exponencial, além da utilização de chats, bots e robôs, que faz com que a notícia e as hashtags subam muito rapidamente. A gente pode, nesse momento, na transmissão online, você percebe a utilização de robôs para comentários, e isso faz com que o algoritmo trabalhe de forma diferente. Então, é por isso que é preciso que a gente estude mais sobre esse tema, né? A Justiça Eleitoral se aprofunde mais sobre esse tema, e todos têm o mesmo direito em relação à questão de uso da internet. Posso falar? Pode sim. Obrigado. Eu concordo com a Jandaracy, eu só discordo dela com relação à parte da censura, né? Se nós observarmos a Lei 9.504 de 97, nós precisamos ter, sim, uma equivalência entre a propaganda do que é feito por meio da internet. No caso do Marçal, eu vou além do que a Jandaracy disse, porque, na minha opinião, ele está utilizando a internet de uma forma completamente ilegal, e eu li a decisão porque ele vem monetizando aqueles likes das pessoas que publicam os cortes dele. Então, vou colocar de outra forma. Poderia qualquer candidato pagar alguém que venha votar nele? Isso não é ilegal? Isso é ilegal. Então, pode o Marçal, por exemplo, monetizar que alguém faça um corte para ele, angariando algum votante em favor dele? Não pode, isso é ilegal. Mas, na minha opinião, quando você retira o meio que ele tem de fazer a propaganda eleitoral dele de circulação, você, em certa forma, está, sim, retirando da população a possibilidade que ela tem de escolher os seus candidatos. Porque, hoje em dia, como bem sabe, a política ela é feita pela internet, pelo TikTok, pelo Instagram. Então, na minha opinião, quando essa decisão que foi tomada em caráter precário, quando ela retira da rede, a partir de uma denúncia da Tabata Amaral, quando ela retira da rede de uma forma completa os meios de marketing aí do Pablo Marçal, está sim propagando algum tipo de censura. E aí a gente precisa ter muito cuidado, Jandaracy, muito cuidado, porque em que pese, e retornando ao que eu disse inicialmente, que nós precisamos verificar em quem nós estamos votando e etc e tal, sem adentrar no mérito com relação ao Pablo Marçal, e aí olhando a história dele, uma pessoa que aprende a nadar numa noite, no outro dia já está dando aula, com 15 dias
já participa de triatlo, fica em quinto lugar. Então, as pessoas precisam pesquisar, precisam estudar mais sobre seus candidatos. Mas nós não podemos jamais retirar do povo, Jandaraci, a possibilidade de escolher seus candidatos. O poder de escolha. E quando a gente lê essa decisão, quando se retira de uma vez por todas, em um caráter precário, uma análise de uma liminar, sem uma intimação, sem uma notificação, sem um pedido de explicações, quando se retira da internet os meios de divulgação do trabalho dele, na minha opinião, está sim se praticando um pouco de censura. Jandara, você quer falar alguma coisa? Um bom ponto. Meu ponto aqui sobre censura é o cuidado, exatamente o cuidado. O que eu coloquei foi o cuidado. Não é só a gente sair propagando, porque eu acompanho bem esse movimento das redes sociais, a gente tem dito que pode tudo. Então, toda vez que alguém acha que pode tudo, por exemplo, monetizar, o discurso é censura. Quando alguém faz algum ataque legal e é pedido que retire aquele ataque legal, é dito que está censurando, está tirando a liberdade de expressão. Concordo que se é o único meio, e é como eu falei no início, né? Se hoje a justiça precisa se adaptar e aprofundar os estudos sobre o uso de redes sociais, essa é a minha colocação inicial, principalmente, para que todos conheçam as ferramentas. Inclusive, a questão de uso, não só de redes puramente, mas dos chatbots, né? Que são robôs que vão aumentando e vão dando e dá falsa percepção de que tem mais pessoas comentando do que realmente são. Então, é isso, esse é o grande ponto que a gente precisa se aprofundar nisso e realmente pesquisar. Seja o Marçal, seja qualquer outro candidato que tenha uma visibilidade, que seja oriundo de redes sociais, você precisa aprofundar o estudo e efetivamente ter uma verificação da realidade, né? A gente está falando da atividade dele profissional como coach, né? Mas também tem a habilidade de propagar outros conceitos e outras falas que são preocupantes sobre candidatos. Aqui sem nenhum comentário político partidário, mas isso acontece em várias capitais com outros candidatos. Isso é muito importante da gente preservar. É isso que eu quero dizer. A internet ela não está acima da lei e a ética precisa ser preservada. Pode arrematar, Peter. Eu concordo com ela, Yasmin, mas eu ratifico essa questão da censura. O Brasil, hoje em dia, com o máximo respeito, nós vivemos um tempo estranho com relação à censura. Hoje em dia, você fazer uma parada em frente a um comício contra, você fazer qualquer tipo de propaganda contra determinado adversário hoje em dia, está sendo visto, até certo ponto, como um tipo de censura. Eu acho que nesse caso do Marçal nós não poderíamos ter tirado, não poderia ter sido tirado da internet, os meios digitais dele, da forma que foram retiradas. Eu concordo extremamente em gênero, número e grau com o que a Jandaraci falou a respeito das questões do chatbox e etc. e tal, mas eu acho que outros meios judiciais poderiam ter sido tomados antes de se retirar da internet, da comunicação, dos veículos de imprensa, os meios do Marçal.